Glória a Deus. Quero eu saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Queridos, amados irmãos, quero eu neste momento trazer uma reflexão, uma meditação da palavra de Deus para a sua vida. Queridos, eu vejo muito relato, muitas pessoas, sempre em um momento difícil, sempre em um momento de dificuldade, às vezes um casamento que não está dando certo, às vezes uma vida, uma história que está sendo escrita de forma e de maneira errada. Irmãos, é bem verdade que o salmista Davi escreve no Salmo 127: se não for o Senhor, o construtor da tua casa, será inútil trabalhar na construção. O que o salmista Davi está dizendo nesse texto é que se Deus não for o engenheiro da tua casa, se Deus não for o predeiro da tua casa, se Deus não for aquele que está construindo a tua casa, se Ele não for essa pessoa, a tua vida, a tua história será escrita de forma errada. Será escrita de forma que não terá sucesso, que no fim dessa história não terá uma história feliz e uma história alegre, um final de vitória. Eu vejo muitas pessoas falando comigo, pessoas que estão passando por grandes tribulações na vida amorosa, no casamento. Primeiro eu quero dizer para você, existem muitos casamentos que Deus não está no negócio. Casamento que há brigas e brigas todos os dias. Deus não está neste casamento. Deus não está nessa história. Agora, por que isso acontece? Porque começam de forma errada. E tudo aquilo que começa errado vai terminar errado. Não tem como uma história dar certo começando errado. E o primeiro erro em um casamento, eu estou falando de pessoas que confessaram Jesus. O primeiro erro no casamento é quando uma pessoa que conhece a Bíblia, ela casa com uma pessoa que não procede da mesma fé, que não procede da mesma religião, da mesma doutrina. Então, não tem como dar certo. Não tem como esse casamento ter sucesso. O que Paulo descreve? No livro de 1 Coríntios, glória a Deus, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, Paulo, ele descreve para a igreja de Coríntios, sobre essa questão, a questão da gente não se associasse. O que é não se associasse com pessoas que não procedem da mesma fé? A Bíblia, Deus, ele sempre nos alertou em não se envolver-se com pessoas que não procedem da mesma fé. Assim foi quando Deus tirou o povo do Egito. Depois da morte de Moisés, Josué entra. E quando eles entraram em Canaã, na terra prometida, a terra que Deus tinha prometido para Abraão,
para Isaac e para Jacó, Deus deu uma ordem, usando Josué, para que o povo não se associasse com os outros povos, com as outras nações, porque eram pessoas que tinham um costume diferente. O problema é quando nós se envolvemos, quando nós casamos com pessoas que têm costumes diferentes. Quando se envolve com pessoas que não procedem da mesma fé. Em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, Paulo descreve: não se impõe em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum, justiça e maldade. Ou que comunhão pode ter luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? E que há de comum entre os crentes e os descrentes? É uma pergunta. Paulo está fazendo uma pergunta. O que há de comum entre o crente e o descrente? O que há em comum entre trevas e luz? O que há em comum entre Deus e Belial? E que harmonia há entre Cristo e Belial? O que há de comum entre os crentes e os descrentes? De acordo que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo, como disse Deus: habitarei com ele e entre eles andarei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então Deus, ele alerta o seu povo de não se associar com pessoas que não procedem da mesma fé. Crente casa com crente. Espírita casa com espírito, com espíritas. Macumbeiro casa com macumbeiro. Católico casa com católico. Por quê? Porque cada um procede da mesma fé. Não haverá, como é que se diz? Contritos. Claro que haverá brigas, mas que não está envolvendo em um querer trazer um para a luz e o outro querer trazer o outro para as trevas. Não, porque os dois já procedem das trevas. Então você que é da luz, você que tem Cristo, você que é cristão, procure viver com alguém. Procure casar com alguém que procede da mesma fé. Para quê? Para que não haja confusão. Então, quando eu começo a meditar na palavra de Deus, eu chego a entender algo. O que eu chego a entender? As pessoas chegam para nós, eu já ouvi muitas pessoas falar assim, passando pelo momento difícil, pelo momento de luta, e diz: só Deus, só Jesus para me ajudar neste problema. Isto é uma resposta, é uma pergunta de alguém que não tem uma vida com Deus. A questão não está apenas em Deus ajudar você. A questão está em você tomar uma atitude. A libertação, ela vem através da atitude. Deus, ele não liberta alguém que não quer ser liberto. Deus não transforma alguém que não quer ser transformado. Então as pessoas vão dizer: só Jesus. É verdade, só Jesus. Aí eu digo: só você. Só você pode tomar uma atitude para depois Jesus entrar na tua vida. Por quê? Porque Jesus, ele faz o convite. Jesus, ele nos convida. Em Apocalipse 3:20, Jesus diz o quê? Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei. Cearei contigo e você comigo. Então Jesus, ele está fazendo um convite. Jesus está dizendo o quê? Eu quero escrever uma nova história. Eu quero mudar a tua vida. Eu quero estar contigo.
Mas a questão quando nós ficamos apenas nesse texto, neste mimimi, está passando pelo momento difícil, aí fica dizendo, só Jesus. A questão, querido, não é só Jesus. A questão é você ir até Jesus. É você ouvir Deus falar e você obedecer. É você entender que você não aguenta mais as lutas. É você entender que você não suporta mais a situação que você está vivendo. E só a palavra tem o poder para transformar. Só a palavra tem o poder para te curar. Só a palavra tem o poder para te alegrar, para te dar a paz que você ainda não encontrou. Que Deus abençoe. Se inscreva no meu canal, você que não é inscrito, se inscreve aí, amém? Para divulgar o meu canal e para que pessoas venham a ser abençoadas pela palavra de Deus, amém? Que Deus o abençoe em nome de Jesus.